Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal GeoBrasil, esse dedicado a assuntos militares e geopolíticos da atualidade. No segundo vídeo da série Aviões de Transporte, estarei falando sobre o Havilland C-115 Buffalo, avião de transporte canadense, famoso por decolagem e pouso em pista curta, o qual equipou a FAB. Mas antes te peço para deixar aquele like, comentar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Em 1962, a de Havilland, Canadá, ganhou uma competição promovida pelo exército norte-americano para produzir uma aeronave STOL, ou seja, aeronave de decolagem e pouso curto, com motores turbo-hélice, com maior capacidade de carga, mais rápida e com maior alcance do que o Havilland, Canadá DHC-4 Caribou, os quais se encontravam em operação desde 1961 no exército norte-americano, onde eram designados como AC-1. A aeronave proposta, o DHC-5, foi inicialmente batizado de Caribou 2, mas recebeu o nome de Buffalo posteriormente. Ele recebeu a designação militar AC-2 e em 1962 foi redesignado como CB-7A. Devido à mudança na política de aquisição de material militar pelo governo norte-americano, o qual passou a favorecer fornecedores norte-americanos, apenas 4 exemplares de avaliação foram adquiridos pelo exército norte-americano. Em 1965, 2 deles foram avaliados em operação no Vietnã, apoiando operações de forças especiais. Em 1967, os 4 Búfalos foram transferidos para a Força Aérea Norte-Americana, a qual assumiu a responsabilidade de operar a aeronave de transporte de asa fixa. O C-115 media um pouco mais de 24 metros de comprimento, com quase 30 metros de envergadura nas asas e uma altura de 8,73 metros. Vazio pesava 10 toneladas, com peso máximo de decolagem de 18 toneladas. Podia transportar 41 soldados equipados, ou 35 paraquedistas, ou um veículo 1/4 toneladas, ou equivalente em carga. Alcançava até 3.490 km de distância. Vinham equipados com 2 motores turbo-hélice GE CT-64-820, que resultavam numa velocidade máxima de 435 km/h. Era tripulado pelo piloto, copiloto e mestre de carga. Em 1963, a Real Força Aérea Canadense adquiriu 15 DHC-5A, os quais foram designados como CC-115. Voou pela primeira vez em 1964, sendo produzidas 123 aeronaves para mais de 20 países. Em 1965, a Força Aérea Brasileira, a primeira operadora militar estrangeira, selecionou o DHC-5 para substituir o C-82, então em serviço junto ao 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte de Tropa. No final, a FAB ficou com 20 C-115, 10 no 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação em Manaus e 10 no 1º Grupo de Transporte de Tropa na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro. A introdução em serviço do C-115 em muito aumentou a capacidade operacional da FAB, em apoio às atividades do Exército Brasileiro, como o transporte de tropas e lançamento de paraquedistas. Os Búfalos foram utilizados pelo 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte de Tropa até novembro de 2002, quando foram substituídos pelo C-130 Hércules. A aeronave foi empregada na região amazônica, usando sua capacidade de pouso e decolagem em pistas curtas e rústicas. Prestou assistência a populações isoladas e apoio a unidades do Exército Brasileiro na fronteira. E foi primordial para a construção da infraestrutura aeronáutica da região. Até 2007, os C-115 foram operados exclusivamente pelo 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação, quando foi substituído pelo CASA C-295, denominado na FAB como C-105 Amazonas. E em janeiro de 2022, após 55 anos de serviço, o Buffalo é aposentado pela Força Aérea Canadense.